Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade ao Código da Aliança, o capítulo 22 do livro do Êxodo vai nos falar acerca das leis relativas à propriedade. Se o ladrão, surpreendido de noite em flagrante delito de arrombamento, for ferido de morte, não haverá homicídio, mas se o sol já se tiver levantado, haverá homicídio. O que pretende esta normativa? Pretende limitar o direito de legítima defesa, mesmo com relação a um criminoso. Então, pretende proteger a vida, mesmo de um criminoso. Mas faz uma distinção: a noite e o dia. Se o arrombamento for à noite e, consequentemente, aquele ladrão for morto, então não haverá homicídio. Por quê? Porque à noite, aquele que estava sofrendo o crime, ele é mais vulnerável. Não teria como recorrer, por exemplo, aos seus vizinhos para pedir ajuda. O mesmo não se daria se o crime acontecesse durante o dia, porque daí poderia chamar seus vizinhos e conter aquele ladrão sem levá-lo à morte. Neste caso, então, haveria sim homicídio. Por isso, a distinção que visa, em primeiro lugar, proteger o direito à vida mesmo de um criminoso. Mas e se este ladrão ficasse vivo? Ele fará a restituição. Se não tiver nada, será vendido em compensação do seu roubo. O ressarcimento, então, supõe a escravidão, se ele não tiver como pagar. Aqui é diferente, por exemplo, do que aconteceu com um hebreu que, ficando endividado, teve que se vender como escravo para trabalhar por 6 anos em pagamento da sua dívida e ser libertado no 7º ano. Neste caso, isso não aconteceria. Seria um escravo perpétuo, porque cometeu um crime. Se o que ele roubou foi jumento, boi ou ovelha, e este estiver ainda vivo em suas mãos, restituirá o dobro. Por que restituir o dobro? Como uma forma de correção imposta pelos danos morais que ele causou àquele de quem roubou esses animais. Se um homem fizer estragos num campo ou numa vinha, ou deixar seus animais pastarem no campo do outro, compensará o dano com o melhor do seu campo e da sua vinha. A compensação, então, se dá com o melhor fruto da terra, isto é, com as primícias da terra. Se um fogo se acender e alastrar-se pelos espinheiros e consumir o trigo enfaixado ou de pé, ou então todo o campo, o autor do incêndio pagará indenização pelos danos. Aqui então não se trata agora dos frutos primeiros da terra, isto é, das suas primícias, mas sim de uma indenização monetária, em espécie, em dinheiro. Se um homem confiar dinheiro ou objetos à guarda de outro, e estes forem roubados na casa deste último, o ladrão, uma vez descoberto, restituirá o dobro. Se o ladrão não for descoberto, o dono da casa se apresentará diante de Deus para julgar que ele não pôs a mão sobre os bens do próximo. O que vemos aqui é que, quando o julgamento humano não basta, recorre-se a Deus. Mas recorre-se a Deus como? Pela mediação dos sacerdotes, porque os sacerdotes é quem dariam o arbítrio final, diriam se houve ou não aquele crime. Recorrem aos sacerdotes, ou melhor, por meio deles, a Deus, para que assim seja designado o culpado. E daí há aqui, diante de Deus, isto é, dos sacerdotes que o representam, o juramento. Por quê?
porque o juramento de inocência se formulava com imprecações contra si mesmo. Imprecações de que forma? Não é? Invocando o nome de Deus. Logo, se o nome de Deus fosse invocado para contar uma mentira, então aquilo seria entendido como blasfêmia. Logo, se viesse a ser descoberto, aquele homem que mentiu usando o nome de Deus seria levado à morte, seria apedrejado, teria a pena capital. Em toda questão fraudulenta, quer se trate de um boi, de um jumento ou de uma ovelha, de uma veste, quer se trate de qualquer outro objeto perdido, do qual se dirá: esta é a coisa, o litígio entre as duas partes, irá diante de Deus, e aquele que Deus declarar culpado, restituirá o dobro ao seu próximo, novamente o dobro, como uma compensação pelos danos morais. Adiantando-nos um pouco, tomando o versículo 13, temos: se um homem emprestar a outro um animal, e este quebrar um membro, ou morrer na ausência do seu proprietário, terá de haver indenização. Se o proprietário estiver presente, não haverá indenização. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel bastará. Por quê? Porque aqui não houve intenção comprovada de causar qualquer dano ou mesmo a morte daquele animal. Assim, o valor do aluguel será o suficiente. Se um homem seduzir uma virgem que não é noiva e dormir com ela, pagará o seu dote e a desposará. O que vemos aqui é uma regulamentação daquilo que aconteceu com Dina. Lembre-se, Dina foi seduzida por um estrangeiro, e daí aquele estrangeiro, seu pai e todo o seu povo foi levado à morte, quando seus irmãos se vingaram dele. Aqui o que há é uma regulamentação do que aconteceu com Dina, para que seja tomada como esposa aquela que foi seduzida. E daí nós temos na segunda metade do capítulo 22, leis morais e religiosas. Não deixarás viver uma feiticeira. Quem é uma feiticeira aqui na mentalidade do autor sagrado? Uma mediadora entre os poderes ocultos ou entre os deuses estranhos e aqueles que pedem o seu serviço ou que invocam estes deuses. Para quem, então, procura uma feiticeira, há aqui a pena capital, isto é, ser levada ou levado à morte. Quem tiver comércio com um animal será morto. O autor sagrado está falando da zoofilia. Quem mantiver relações sexuais com o animal será morto. Aquele que oferecer sacrifícios a outros deuses fora do Senhor será votado ao interdito. Oferecer sacrifícios a outros deuses supõe a pena capital. Por quê? Porque é um sacrilégio. Então, uma ofensa dirigida a Yahvé. Não maltratarás, o estrangeiro, e não o oprimirás, porque fostes estrangeiro no Egito. Não prejudicareis a viúva e o órfão. Órfão é diferente de herdeiro. Se um homem, um jovem, ficasse órfão de pai e de mãe, mas tivesse a herança, ele não seria contado aqui entre o que prevê esta legislação. Somente se ele não tivesse uma herança de seu pai, porque daí sim ele estaria abandonado à pobreza. O que nós vemos aqui então são estrangeiros, isto é, migrantes, viúvas e órfãos. 3 categorias sociais que na época eram consideradas as mais pobres, as mais sem valia, as mais empobrecidas ali no seio de Israel. Então,
o que se vê aqui é que neste trio, estrangeiros ou migrantes, viúva e órfão, há uma preferência de Deus, ao ponto de Deus mesmo tomar sua causa. E os prejudicardes, eles clamarão a mim, e eu os ouvirei. Minha cólera se inflamará, e vos farei perecer pela espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. O que se vê aqui então é uma aplicação da lei do talião. Deus toma ao favor dos menos favorecidos, que clamam aos céus pela opressão sofrida. Assim, aqueles que oprimiram teriam deixado suas mulheres viúvas, e seus filhos órfãos, porque Deus mesmo os levaria à morte. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está contigo, não lhe serás como um credor, não lhes exigirás juros. Por quê? Porque o pobre pede para sobreviver, não para negociar. Nós vamos ver também Jesus fazendo alusão a isso, não é? Se alguém te pede emprestado, não peças de volta aquilo que lhe pediu emprestado, mas lhe dê. Se tomares como penhor o manto de teu próximo, tu o devolverás a ele antes do pôr do sol. Por quê? Porque além do seu manto, ele tinha apenas sua túnica para se vestir. E sem o manto, à noite, no frio, por exemplo, do deserto, talvez ele nem conseguisse resistir. Então, lhe devolverás antes do pôr do sol. Jesus vai além disso e diz: se alguém te pede emprestado o teu manto, dá-lhe também a túnica, querendo dizer que se alguém nos faz o mal, precisamos oferecer a outra face, em vez de buscar a vingança. E daí a justificativa do porquê devolver o manto, porque é a sua única cobertura, é a veste com que cobre sua nudez, com que dormirá ele? Se me invocasse, eu o ouviria, porque sou misericordioso. Não amaldiçoarás Deus, não amaldiçoarás um príncipe do teu povo. Amaldiçoar Deus é blasfemar contra Deus. Impõe-se então a pena capital. Não amaldiçoar um príncipe do povo, porque o governador está investido de autoridade recebida de Deus. Jesus mesmo diz isso no momento, não é? Não terias nenhum poder se isso não lhe fosse dado pelo meu Pai que está nos céus. Não tardarás a oferecer-me as primícias de tua colheita e de tua vindima. Tu me darás o primogênito de teus filhos. Então, a primícia, tanto da plantação, quanto dos animais, e até o primeiro filho, pertencem a Deus. Porém, em se tratando do primogênito de uma família, é evidente que há o resgate. Pertence a Deus, mas não será sacrificado, será substituído por um animal que será oferecido em seu lugar. Da mesma forma, farás com o primogênito de tua vaca e de tua ovelha. Ficará 7 dias com sua mãe, e no 8º dia tu o entregarás a mim. Vós sereis para mim homens consagrados. Não comereis carne de um animal dilacerado no campo. Vós os jogareis aos cães. Sereis para mim homens consagrados, isto é, separados, que vivam de maneira diferente. Diferente de quem? Diferente dos povos pagãos.
porque adorariam e prestariam culto a um único Deus, observando os seus mandamentos. Não comer de um animal dilacerado, porque não foi morto segundo as regras impostas pela lei dos judeus. Então, sem saber qual a procedência de sua morte e como foi ferido de morte aquele animal, ele não poderia ser tomado como alimento. Peço a você que para a nossa próxima aula faça a leitura do capítulo 23 do livro do Êxodo. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.